Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco gravado aqui no Seringal Hotel. Claro que o Seringal Hotel nos recebe, a equipe, a nossa convidada, com um excelente café da manhã. Nossa convidada é uma médica, doutora Olga Garcia, Da Pobreza à Medicina, uma obra que retrata sua vida desde a infância, adolescente, empregada doméstica, cuidadora de idosos, passa no concurso para medicina 2 vezes. 9 vezes passou no concurso como funcionária pública. Uma mulher extremamente inteligente. É com ela que você vai navegar um pouco na história dessa obra. Doutora Olga, a senhora deixa o convívio dos pais, dos irmãos, aos 9 anos de idade, busca a cidade grande. Qual a ideia, qual a ação de uma criança aos 9 anos já buscar novos horizontes? Desde os 5 anos de idade, que eu sempre gostei muito de ler. Eu, na verdade, me alfabetizei fazendo cópia de livros. Então, eu via muitas coisas através dos livros, tinha uma noção do que era. Já tinha naquela época a vontade de ser médica. E quando me apareceu uma única oportunidade lá naquele lugar longínquo, no interior do Pará, eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes e vim para Manaus em busca do meu sonho de ser médica. Pois é, mas a senhora acaba indo para Fortaleza, acompanhar um casal de idosos, era um trabalho profissional. E lá em Fortaleza a senhora novamente tem essa oportunidade pela primeira vez. Passou no concurso para medicina. Como é que foi essa história? Lá em Fortaleza, na verdade eu fui para Fortaleza para cuidar de um casal de idosos, né? Que precisavam de cuidados realmente naquela situação deles, porque foi um senhor que trabalhou muitos anos na Petrobras, ele tinha uns problemas de saúde, então fui para lá com essa finalidade. E lá eu já estava na época de fazer o vestibular, né? Então eu me inscrevi em 2 universidades públicas, uma para medicina e outra para enfermagem. E eu passei nas 2 faculdades. Só que infelizmente minha família na época tinha vindo para Manaus, tinha vindo do interior para Manaus. E eles precisavam muito de mim, eu precisava trabalhar para ajudá-los nas despesas domésticas. Então, por isso que eu vim de lá para Manaus e não levei adiante a faculdade, né? A senhora não conseguiu transferir a faculdade? Não consegui transferir, exatamente. Agora, doutora Olga, a senhora resolve escrever um livro aos 50 anos de idade, fazendo uma narrativa muito verdadeira, muito real. Como é que uma família pobre que nasce no interior do Pará, com todas as dificuldades de nascer no interior, resolve contar essas verdades para o nosso mundo? A sua biografia, ela é um exemplo para muitos jovens que muitas vezes acham que a vida é difícil, que é impossível. Deveriam ler este livro. Por que a senhora resolve fazer o livro? Exatamente por isso. Eu acho que não adianta, não basta a gente vivenciar as intempéries da vida, ter vitórias se você não pode compartilhar com as pessoas. Então, minha ideia era compartilhar com as pessoas o que eu vivenciei. A minha ideia era fazê-los entender que você pode ser o que você quiser. É só você buscar as oportunidades e ir em frente. A minha ideia de fazer o livro aos meus 50 anos foi justamente contar a minha trajetória de vida, desde a infância pobre até o meu encontro com um mundo maravilhoso, que era o que eu queria, que era o meu sonho, que foi a medicina. Houve muitas dificuldades para sair de Manaus para uma especialização. E isso, algumas pessoas que eram amigas suas na faculdade contribuíram, lhe ajudaram. Como é que foi essa trajetória num outro estado buscando uma especialização? Bom, antes de eu terminar a faculdade de medicina, na verdade, eu fiz um concurso para a Suzano.
e eu fui aprovada. E com isso eu comecei a trabalhar no pronto-socorro 28 de agosto, onde fiquei 20 anos. E nessa época eu aproveitei essa oportunidade de estar trabalhando no 28 de agosto, pedi licença. Nessa época eu fui para Brasília, né? Consegui passar no vestibular lá, comecei a fazer a especialização. E eu vinha uma vez por mês aqui, meus colegas me ajudavam nesse sentido. Eu trocava os plantões e eu conseguia tirar, por exemplo, numa semana, 5 plantões, por exemplo, que eram os plantões do mês todo, que eram de 4 a 5 plantões. E com isso eu conseguia receber meu dinheiro para me manter lá e ao mesmo tempo, né, ajudar meus colegas também a tirarem férias, né? Tá certo. Então assim a gente se ajudava. Doutora, a senhora torna-se médica, mas escolhe uma especialidade difícil do ponto de vista de investimento, a oftalmologia. Por que escolheu essa especialidade e quais as dificuldades que a senhora teve para concluir o curso? O nome Olga vem da raiz russa e também do nórdico. E quer dizer em nórdico quer dizer santa, sagrada, mas disso eu não tenho nada. Eu sou uma mulher, na verdade, a segunda definição de Olga que me define plenamente. Sou uma mulher de personalidade forte, sempre fui em busca dos meus ideais, sempre gostei de coisas difíceis e acho que é por isso que eu escolhi oftalmologia. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu ia fazer cirurgia geral. Eu já estava me alinhando com o Dr. Vitor Dib, que é bem sucedido hoje, foi meu colega de turma. Já estava me alinhando com o Lourenço Cândido Neves e com Elias Carneiro. Nós íamos montar uma clínica. Quando eu entrei na especialidade de oftalmologia, eu disse para eles, olha, eu vou trair vocês. Eles disseram, como assim? Eu disse, não vou mais fazer cirurgia, eu vou fazer oftalmologia. Na verdade, eu tinha assistido a primeira cirurgia de oftalmologia, que era transplante de córnea. Eu fiquei apaixonada pela especialidade. Daí resolvi realmente fazer oftalmologia. Foi assim que eu decidi fazer essa especialidade tão linda. Já que a senhora falou da senhora, quem é esta mulher, Olga, a médica, a escritora, a mãe, a avó, Olga Garcia? Eu sou uma mulher, como eu disse, né? Tenho uma personalidade forte, sou muito organizada, me orgulho disso, porque eu acho que isso contribui muito para a nossa formação. Organização, disciplina e coragem são meus pontos marcantes. A sua obra, ela mostra um retrato que nascer pobre não significa viver pobre. A pessoa pode conquistar o seu status econômico através do ensinamento, da universidade. Mas a senhora se destaca no meio médico, a senhora produz trabalhos científicos que são publicados, onde a senhora aparece como autora. Essa pesquisa, essa busca científica também faz parte da sua vida? Sim, eu sempre fui uma buscadora. Eu acho que nós temos que sempre desafiar. Eu inclusive escrevi um poema, Desafie-se. É muito longo, eu não vou falar aqui, mas eu acho que todos os dias nós temos que nos desafiar e ir em busca do que nós queremos. Então, eu desafio até a estatística, porque a verdade de hoje não é a mesma de amanhã. Ser pobre hoje não significa que você vai ter uma vida toda pobre. Você pode mudar a sua história. Aliás, eu acho que nós temos o direito de mudar a nossa história, se nós quisermos. Não tenha dúvida, eu concordo plenamente com a senhora. Mas a senhora, em determinado momento, passa por uma dificuldade e sofre de depressão. Isso lhe causou momentos difíceis, mas a senhora superou. Como é que foi essa superação? Quando eu tive depressão, eu morava no Rio de Janeiro. Foi quando eu fui fazer uma subespecialidade na área de oftalmologia. Eu já era formada em oftalmologia e fui fazer o VEIT. Eu fazia o VEIT na Fiocruz
Estudava também no Rio de Janeiro, também o VEITES, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e fazia uma pós-graduação também em nutrologia, que é a minha segunda especialidade, em São Paulo, em Ribeirão Preto, na USP. E nessa época eu era casada com um rapaz que era da Marinha, que foi também um dos motivos que eu fui para lá, porque eu tive eu uni o útil ao agradável. Ao mesmo tempo ele foi transferido e eu tive a oportunidade, eu tive os chamados para fazer as subespecialidades. Então aproveitei esse gancho e fui. Só que chegando lá, depois de um tempo, com todas essas... Eu não tinha muito tempo para... Eu reconheço, não tinha muito tempo para ele, para casa, eu vivia muito em função do estudo. Então acabou que não deu certo o casamento. E aí foi na minha separação que eu tive a depressão. Inclusive eu tenho uma história muito interessante de assalto no Rio de Janeiro que eu conto no meu livro. Sua infância foi marcada por dificuldades, por problemas. Eu queria que a senhora retratasse rapidamente como é a infância de uma criança pobre lá no interior do Pará. Eu quero chamar a atenção aqui pelo fato até de eu ser médica, né? E também pelo fato de eu achar que as crianças, a nossa raiz está na criança, né? Então, eu fui quase vítima de pedofilia quando eu era criança. E isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Na verdade, não chegou a se concretizar por interferência de outras pessoas, graças a Deus. Eu fui marcada também na minha infância por muitas... eu fui babá quando eu era criança. Aos 9 anos de idade eu fui babá, né, de uma prima minha. E eu também, quando eu estava na escola técnica, eu tinha que dar cola para os meus colegas. E eu não gostava muito disso. Que estudavam pouco. E eu me sentia muito mal com essa situação, porque eu achava que para a gente prosperar, realmente a gente precisa estudar, né? Mas eu tinha muito medo de rato e eles me ameaçavam colocar ratos na minha carteira. Então, por esse fato, eu era obrigada a dar cola para eles. Interessante, né? São momentos de uma infância que se relembra depois de adultos. Agora, a forma que a senhora escreve o livro foi uma forma inédita, aliás, no mundo, né? Já tive a oportunidade de pesquisar e não encontrei ninguém que tivesse escrito um livro dessa forma. Eu queria que a senhora falasse para o telespectador. Meu livro foi escrito todo em um smartphone, num programa chamado King Soft Office. A facilidade de escrever o livro no celular foi porque eu acho que a gente não carrega peso algum. E eu podia escrever onde eu estivesse e preservar a emoção daquele momento. Por isso que eu acho que o meu livro tem muitas emoções, porque na hora que eu estou tendo aquele sentimento, eu passo para o smartphone. Então isso para mim foi uma coisa fantástica, assim. E eu escrevi o livro num tempo muito recorde, que eu considero, escrevi o livro em 30 dias. Graças ao bom uso do celular. É verdade. Agora, doutora Olga, a senhora... Eu encontrei aqui um texto no seu livro que diz o seguinte: sonhar é regar a alma com o vinho da beleza, da alegria. Isso é um texto seu. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito alegre e ela transmitia isso para todos nós. Nós temos isso na nossa família, nós somos muito contemplados com muito regados desse vinho, né? Da beleza e da alegria, porque foi um ensinamento da minha mãe. Eu acho que é assim, para mim a felicidade ou a alegria, que são sentimentos diferentes, mas que no final são parecidos, é você estar num campo de batalha, ou numa guerra, ou num campo de batalha, em qualquer lugar que seja considerado uma batalha, na própria vida, né? Numa grande escuridão, e de repente você descobrir uma luz. É como se você estivesse numa guerra e você fosse médico e você precisasse curar um monte de gente.
que pode ter uma infecção futura, né, pelas próprias condições que elas estão ali. Mas você não tem antibiótico para todos. Então, o que você faz? Você pensa, o que você faz? Para você saber o que você faz, você tem que ler muito. Eu tenho conhecimento vou falar aqui um pouquinho da autoimunoterapia, rapidamente, que é uma técnica muito simples que você pode salvar muitas vidas e não custa nada, é totalmente grátis. Isso foi descoberto em 1940 e é uma técnica que você tira o sangue da veia e aplica no músculo. E você pode salvar até as pessoas agora com essas endemias desses vírus, né, que estão atualmente aí, as viroses de modo geral, só aumentando a imunidade das pessoas. Então eu acho que isso é ser alegre, é ter felicidade, é você poder fazer alguma coisa por alguém, seja a situação que você se encontrar. Qual a receptividade da sua obra? Como é que os amigos, a família, como é que as pessoas receberam a obra? Olha, o meu livro, a Bemol considerou que é um recorde assim, de vendas no dia do lançamento. Não sei se porque era meu aniversário de 50 anos. Então, assim, antes de eu lançar o livro, quando eu cheguei para fazer o lançamento, o livro já estava todo vendido, não tinha mais exemplares. Tanto que eu tive que pegar exemplares no carro para poder atender o público. Exatamente, foi muito bom. Foi assim uma satisfação muito grande para mim, porque para mim escrever esse livro foi uma grande terapia. E ver o pessoal lendo o livro na fila, para pegar o autógrafo e lendo o livro na fila, assim, me deu uma satisfação muito grande. Não tenha dúvida, a senhora entrou no mundo seleto dos escritores. Doutora Olga, foi um prazer enorme conversar com a senhora, um prazer enorme dizer que mostramos agora a sua obra, mas chegamos ao final do programa e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, agradecer. Agradeço a oportunidade a você, Abraim, pelo convite, a Amazonsat, e gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Pois não. Dizer para eles o seguinte: acredite, você pode ser o que você quiser. Só basta você buscar. As oportunidades podem não ser muitas, mas elas estão aí. Eu quis ser médica. Você pode seguir o meu caminho ou outro que você escolher. Você decide quem você quer ser. Bonita frase. Bom, estamos chegando ao final do programa. Claro, eu quero agradecer a você, telespectador, que nos acompanha. Agradecer principalmente a Guaraná Magistral, Magistral Gold. A Importadora Tevelá renova o convite para conhecer uma loja da Importadora Tevelá, na certeza de que eu vou me encontrar com você na próxima semana com um novo livro. Sabe por quê? Deus haverá de permitir esse novo encontro. Até lá e um forte abraço para você.